Shalom amigos, shalom irmãos. Nós vamos começar agora a estudar sobre o capítulo 11 do profeta Jeremias. A primeira parte fala sobre Judá e a quebra da aliança com Deus. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 10. A segunda parte, que trata das consequências da quebra da aliança, vai do versículo 11 ao versículo 17. E a terceira parte trata da perseguição de Judá ao profeta Jeremias. Aquele sermão, aquela pregação que o profeta Jeremias fez diante de uma das 7 portas do templo em Jerusalém, terminou no capítulo 10, versículo 25. Ele estava diante de uma multidão, diante de reis, diante de nobres, diante de sacerdotes, de profetas. Então, aquela pregação diante daquela multidão e de líderes da nação se encerrou. Agora, no capítulo 11, versículo 1, o Senhor volta a falar com o profeta Jeremias, provavelmente em outro dia. E ali ele dá um novo tema para que Jeremias trate com a nação de Judá. Versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte de Adonai, dizendo. Então aqui é uma nova mensagem que o Senhor vai dar ao profeta Jeremias em uma nova situação, em um outro dia. Versículo 2. Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Então aqui o versículo 2 é o tema que o Senhor dá ao profeta Jeremias nessa nova mensagem, nessa nova exortação ao povo. E aqui o tema é a aliança. Então aqui o Senhor está falando assim: ouve as palavras da aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Então, versículo 1, o Senhor chama Jeremias para uma nova pregação. Versículo 2, o Senhor dá o tema desta nova pregação. E aqui o tema é a aliança. Aqui trata da aliança mosaica, ou seja, a aliança sinaítica que foi dada no Monte Sinai. A aliança mosaica, ela começa em Êxodo capítulo 19 e vai até o capítulo 40, todo o livro de Levítico e os primeiros 10 capítulos do livro de Números. Então, quando falamos de aliança mosaica, falamos de Êxodo 19 a 40, Levíticos inteiro e os primeiros 10 capítulos de Números. E aqui o Senhor está preparando o profeta, a compreensão do profeta sobre a aliança, para que ele possa voltar e a pregar contra as práticas idólatras da nação de Judá. Então, além disso, nós temos ali em torno do ano 640 a.C., o rei Josias, ele fez uma renovação desta aliança com o povo. O rei Josias foi o melhor rei que Judá e Israel teve. E ele promoveu um grande reavivamento em Judá. Mas esse reavivamento para o povo foi um reavivamento superficial. O rei buscou uma verdadeira adoração, mas a nação não quis esta verdadeira adoração. Eles viviam de forma superficial. E quando o rei Josias morreu, eles voltaram às práticas do rei Manassés, que foi o pior rei de Judá. Então nós vamos ver agora este momento que o rei Josias relembrou a aliança que o Senhor, que Adonai fez com o povo no Monte Sinai. E o rei Josias voltou a renovar esta aliança sinaítica com o povo para
trazer-lhes um reavamento na nação. Então nós vamos agora para 2 Reis, capítulo 23, versículos de 1 a 3. Que diz: Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. Que rei que deu ordem? O rei Josias. Aqui o trono do rei Josias começa no capítulo 22, que reinou de 640 a 609 a.C. Versículo 2, do capítulo 23 de 2 Reis. O rei subiu à casa de Adonai, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante Adonai para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Então, durante o reinado de Manassés, que foi o pior rei de Judá e estava praticamente no mesmo nível de Jezabel, que reinou no reino do norte, que cometia grandes práticas, que cometia terríveis práticas de idolatria. Ele tentou destruir a lei, a Torá, os manuscritos. E durante o reinado de Josias, os livros da lei foram encontrados novamente, que trata de Êxodo, Levíticos e Números. Então, o rei Josias mandou que lesse a Torá, que lesse as leis diante do povo, para que o povo pudesse discernir o que é certo e o que é errado, e buscasse uma verdadeira adoração, mas uma adoração que viesse do coração. Então, tanto os sacerdotes quanto os profetas e todo o povo aprovou esta renovação da aliança sinaítica, ou seja, da aliança que foi estabelecida por Adonai ao povo no Monte Sinai. Então, durante o reinado de Josias, a nação de Judá passou por um grande processo de transformação, e onde o rei Josias aboliu toda a prática que o rei Manassés fez com a nação, de idolatria e de práticas extremamente abomináveis. Então, aqui no capítulo 11 do profeta Jeremias, o Senhor está tratando com o povo tanto da aliança que foi feita no Monte Sinai, quanto a renovação desta mesma aliança durante o reinado de Josias. Então, a geração do profeta Jeremias foi uma geração que tinha um peso muito maior do que todas as outras gerações anteriores, porque foi esta geração que fez uma renovação com Adonai, e as outras gerações não. Então, Jeremias foi o último profeta antes do cativeiro babilônico. Então, de Isaías a Jeremias, todos os profetas anteriores de Judá não tiveram um peso tão grande quanto a geração do profeta Jeremias, por causa da renovação da aliança sinaítica, ou seja, do Sinai, que foi feita com o rei Josias e com todos os líderes e o povo da nação de Judá. Então, por isso que aqui no capítulo 11, o Senhor enfatiza muito a aliança, por causa da renovação
que o rei Josias fez com a nação. Mas vamos evidenciar aqui que, diante dessa renovação, ela apenas foi superficial para o povo. Então, a pregação de Jeremias acontece nos versículos 3, 4 e 5. Iniciamos o versículo 3 do capítulo 11 do profeta Jeremias. Diz-lhes: assim diz Adonai, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Então, novamente, o Senhor focando a aliança mosaica. Novamente, o Senhor chamando o povo para se arrepender das práticas que viviam e que voltassem ao cumprimento das alianças. Então, versículo 1, o Senhor chama o profeta. Versículo 2, o Senhor prepara o profeta Jeremias e dá um tema. O tema é aliança. Versículo 3, o Senhor leva Jeremias para pregar sobre a nação de Judá e diz: maldito o homem que não se atentar para as palavras de Adonai. Mas o que seria maldito? Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 28, versículos 15 a 68. Mas eu só vou ler 5 versículos para que você possa ter uma pequena visão do que é a maldição vinda de Adonai. Será, porém, que se não deres ouvido à voz de Adonai, teu Elohim, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, a confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Então aqui, do versículos 15 ao versículo 68, são os detalhes das maldições que viria sobre o povo. E uma das principais maldições trata da aliança palestina, que é retirar os judeus da Palestina e enviar para as nações gentílicas. Então, o maldito aqui que o Senhor está dizendo, é o cumprimento das punições que a aliança mosaica estipulava. Versículo 4 do capítulo 11 do profeta Jeremias: que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Então aqui é exatamente o que eu disse. Trata da aliança que foi dada no Monte Sinai. E esta aliança, quando Israel estava obedecendo o Senhor concedia prosperidade. E quando a nação buscava os outros deuses, o Senhor dava punições, maldições. Então a aliança mosaica, ela, no mesmo contrato, ela tem bênçãos para a nação de Israel que servia a Deus e punições para a nação de Israel que servia a outros deuses. Ou seja, para quando a nação estivesse envolvida na prática de idolatria. E aqui no versículo 4 é interessante nós notarmos
que o Senhor diz que Ele deu a aliança no dia que Ele tirou o povo da terra do Egito, da fornalha de ferro. Aqui Ele chama o Egito de fornalha de ferro, assim como Ele chama em Deuteronômio 4:20. Mas Adonai vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Então aqui nós vimos que o Senhor resgatou o povo do Egito para que fosse uma nação diferente das nações gentílicas, das nações pagãs, para ser um povo separado, santo e também próspero. E aqui mostra que fornalha de ferro, ou seja, o Egito era um centro de morte e de prática de idolatria. Fornalha, o entendimento é de algo que queima forte. E essa fornalha era de ferro. Então o Egito era o lugar onde se pegava fogo numa fornalha de ferro. E o Senhor resgatou eles dessa fornalha para que fosse um povo separado, próspero, e um povo para que refletisse o caráter de Deus para todas as nações, e assim como também, principalmente, levasse a salvação de Israel para as nações. E aqui também diz, no versículo 4, dai ouvido à minha voz, e fazei tudo segundo o que eu vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Vamos para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Aqui mostra, se o povo se arrependesse, como Judá seria diferente das nações. Que diz, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos de Adonai, teu Elohim, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, nós vimos aqui, tanto Judá quanto Israel, se estivesse sob a obediência da lei mosaica, da aliança mosaica, nenhuma nação na terra teria o nível de prosperidade, de liderança que Israel teria, ou Judá teria. E aqui, versículo 4, o Senhor está repetindo ao povo novamente: eu tirei os seus pais do Egito para ser um povo seleto. Assim como também estou dizendo para vocês, dai ouvidos à minha voz, dai ouvido às coisas que eu vos mando, para que vós sejam por mim o meu povo e eu seja o vosso Deus. Assim como vocês serão um povo seleto dentre todas as nações da terra. Então, versículo 3, o Senhor fala: maldito o homem que não cumprir a aliança. Ou seja, o Senhor está dizendo que Ele vai punir a nação, conforme descrito na aliança mosaica, se não houver mudança na forma de adorar e viver do povo. Versículo 4, o Senhor está comparando o passado e trazendo as mesmas lições para o presente, para que o povo no presente possa dar ouvido, se arrepender e buscar ao Senhor. Versículo 5, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que emanasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Adonai. Então, versículo 5, aqui
o Senhor está dizendo, se vocês mudarem a forma de adorar, se vocês mudarem a forma de viver, se vocês se afastarem das práticas idólatras que vocês estão vivendo, eu confirmarei a aliança que fiz a Abraão, Isaac e a Jacó. Abraham, Isaac e Jacob. Ou seja, eu darei a Palestina a vocês e farei com que a Palestina, na mão de vocês, prospere de forma inigualável. Então aqui o Senhor está relembrando ao povo a aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Aqui trata da aliança abraâmica. E é importante nós notarmos aqui que ele fala que ele fez um juramento com os vossos pais, ou seja, com Abraão, Isaac e Jacó. Ele fez o juramento. Então a aliança depende apenas e exclusivamente dele, o seu cumprimento. Ele define quando vai se cumprir a aliança abraâmica. E aqui ele está dizendo, se vocês se arrependerem da prática que vocês vivem, eu cumprirei a aliança que eu jurei para Abraão, Isaac e Jacó. E eu farei dessa terra a mais próspera de toda a terra. E aí o profeta Jeremias diz aqui no final do versículo 5, então eu respondi e disse, Amém, ó Adonai. É importante salientarmos aqui, destacarmos aqui, que o Amém é diferente da forma que os gentios usam o Amém. Ou seja, da forma que a igreja usa o Amém. O Amém no contexto judaico é quando o Senhor fala e nós concordamos com as palavras do Senhor e dizemos Amém. Então aqui note que o Senhor primeiro falou e o profeta Jeremias confirmou o que o Senhor falou, concluindo Amém. A prática gentílica, a prática utilizada hoje para a igreja, no Amém, é quando o indivíduo fala e o povo concorda com o que o indivíduo fala. No contexto judaico é quando Deus fala e o homem concorda com aquilo que Deus falou. Então o Amém só é pronunciado no contexto judaico quando o Senhor fala e o povo diz Amém. Então nós vimos também isso lá no Monte Sinai, quando o Senhor começava a falar as leis de como o povo deveria fazer para viver debaixo da Torá. E o povo dizia Amém, Amém, Amém. Então Deus falava e o povo dizia Amém. Então a pregação diante do povo foi no versículos 3, 4 e 5. Então o versículo 3 trata da punição, caso o povo não se arrependa. Versículo 4 trata de relembrar o passado e mostrar de como será o presente caso haja arrependimento. Versículo 5 trata da aliança abraâmica e da prosperidade caso haja arrependimento das práticas de idolatria da nação. E versículo 6 inicia um novo momento, onde o Senhor novamente chama o profeta Jeremias. Então, a primeira pregação do profeta Jeremias, do capítulo 11, termina no versículo 5. E agora o Senhor volta a falar com o profeta Jeremias, ou no mesmo dia, ou talvez em outro dia. E aqui o profeta diz, tornou-me o Senhor, apregoa todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouve as palavras desta aliança e cumpre-as. Então observe que provavelmente a primeira pregação do profeta Jeremias não surtiu efeito
que o Senhor esperava. Então o Senhor volta a chamar o profeta Jeremias no versículo 6. E agora o Senhor fala ainda mais de como Ele quer que o profeta faça para pregar. Ele diz no versículo 6, apregoa todas as palavras na cidade de Judá. Ou seja, o profeta Jeremias deveria de ir em cidade, e aqui ele também diz, nas ruas de Jerusalém. E o que ele devia fazer nas cidades e nas ruas de Jerusalém? Chamar o povo para ouvir a aliança e para fazer o povo cumprir as palavras dessa aliança. Então, novamente, o Senhor chamando o povo para o arrependimento, usando a aliança mosaica, a aliança sinaítica. Então, o que nós entendemos aqui? A primeira pregação dos versículos 3, 4 e 5 não surtiu efeito. E agora o Senhor chama novamente o profeta. Só que agora ele quer mais intenso. Ele quer que o profeta vá de cidade em cidade e ande nas ruas de Jerusalém pregando as palavras da aliança. E assim, se o povo se arrepender, prosperidade, conforme o capítulo 28. E caso não se arrependesse, as maldições do capítulo 28 de Deuteronômio. E aqui também mostra, e no versículo 6 também, mostra a urgência do Senhor para alcançar a nação, para alcançar a cidade, para alcançar as ruas. E todas as pessoas que andavam por elas, pais, netos, filhos, mulheres, crianças. Versículo 7. Porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Então aqui, novamente o Senhor relembrando do passado, relembrando das práticas do passado, para servir de lição no presente. Aqui o Senhor está dizendo que Ele advertiu os judeus desde a época do deserto até o presente momento, para que a nação de Israel e agora de Judá ouvisse atentamente a voz do Senhor. Então mostra que o Senhor sempre teve iniciativa de buscar o homem para provocar no homem o arrependimento. Então o Senhor atua de geração em geração. E aqui diz, adverti a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia. Então o Senhor tem continuidade em chamar a nação ao arrependimento. O Senhor trata de geração em geração. O Senhor não esquece nenhuma geração. O Senhor chama todas as gerações ao arrependimento. Versículo 8. Mas não atenderam, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, coaliança mosaica, o qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. E aqui o Senhor está dizendo que os pais da nação não deram ouvidos à voz do Senhor e andaram cada um segundo a dureza do coração maligno. E aqui novamente a história se repete na geração de Jeremias. O povo não dava ouvidos à voz do Senhor. Assim como a geração dos pais da nação que estavam no deserto. Então, novamente, a história se repetindo. O Senhor relembrando o passado, as lições do passado, para chamar a nação do presente ao arrependimento. Porque
Tanto a geração do passado quanto a geração do presente estavam praticando as mesmas iniquidades, a idolatria. Então aqui o Senhor está dizendo que as ameaças das alianças, aqui o Senhor refere-se, caso o povo não se arrependesse, que ele faria cair a ameaça desta aliança, ou seja, são as maldições. É as maldições descritas em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28 é praticamente as mesmas coisas que está descrita em Levíticos capítulo 26, versículos 14 a 43. É as mesmas coisas, é praticamente as mesmas coisas que está escrito em Levíticos 26. Em Levítico 26, trata de bênçãos e maldições. Bênçãos, caso eles se arrependessem da prática de idolatria e voltassem a Adonai. E maldições, caso eles continuassem na dureza do coração maligno. Então as ameaças que trata aqui o Senhor. Então as ameaças citadas aqui da aliança pelo Senhor são as ameaças citadas na aliança mosaica, que é as maldições do capítulo 26 de Levíticos ou as maldições descritas no livro de Deuteronômio 28, que é praticamente uma repetição do livro de Levíticos. Versículo 9 do capítulo 11 do profeta Jeremias. Disse-me ainda Adonai, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Aqui o Senhor está dizendo que havia uma conspiração, ou de grupos, ou uma conspiração política entre os moradores de Judá. E no versículo 10 ele fala como era essa conspiração. Tornaram as maldades seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais, aliança mosaica. Então, o versículo 9, o Senhor diz que há uma conspiração entre os moradores de Judá. E o versículo 10, o Senhor está dizendo como que é essa conspiração. Os moradores voltaram a praticar as mesmas maldades que os primeiros pais. Então aqui era um povo consciente da forma que viam e praticavam, como viviam e como adoravam seus deuses. E aqui mostra que o Senhor enxerga este ato de maldade, de idolatria da nação, como uma conspiração. Estão conspirando contra o Senhor, como? Buscando a outros deuses, como? Praticando idolatria nos altos, praticando depravação sexual, praticando corrupção, explorando os pobres. E aqui no versículo 10, o Senhor está unificando tanto a casa de Israel, no reino do norte, quanto a casa de Judá, no reino do sul. Ele está unificando as duas casas como uma única casa corrompida pela idolatria e por violar a aliança. Então, a conspiração dos moradores de Judá se deu ao fato de buscarem aos deuses das nações. E agora aqui no versículo 10, o Senhor está unificando as duas casas. Ou melhor, Ele está dizendo que as duas casas violaram a lei. Violaram a aliança mosaica, a Torá. Assim, seguindo os deuses das nações. Então aqui nós entendemos também a natureza do pecado do homem.
Nós vamos agora na Brit Hadashah, no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 25, que trata da natureza pecaminosa do homem. E aqui no livro de Romanos, o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a lei e sobre o pecado. Vamos lá, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aqui, o apóstolo Paulo, Rav Shaul, ele está dizendo que quando ele entendeu o que era a lei, o que era a Torá, ele compreendeu que ele era um pecador que deveria morrer. Versículo 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ele viu que ele violou a lei. E as consequências de violar a lei é a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então aqui mostra que a lei é fundamentalmente boa, mas o seu resultado é expor o poder do pecado. É o pecado e não a lei que o expõe, que engana e mata. Então a lei ela é boa, desde que ela não seja seguida de forma legalista, como muitos têm usado a lei para se julgarem mais santos. Versículo 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque se bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Aqui mostra as lutas entre a carne e o espírito que o apóstolo Paulo tinha. Enquanto a carne tendia para o mal, o espírito tendia para as coisas do céu. Então é um conflito diário de luta entre o pecado e as coisas santas. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei do Senhor. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerrando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Yeshua HaMashiach, nosso Adonai, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei do Senhor, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então aqui mostra os conflitos que o apóstolo Paulo, que o Rav Shaul tinha entre a carne e o espírito, entre o pecado e a lei santa. Então aqui mostra a natureza pecaminosa do homem.
E aqui, diante da geração de Jeremias, o povo estava cedendo às práticas de idolatria da carne. Assim, violando a aliança mosaica que o Senhor deu aos pais dos judeus no deserto, e agora ele estava mostrando as práticas dos pais para que não fizessem no presente. E mesmo assim, tanto passado quanto presente violaram a lei. E é importante também considerarmos aqui, é logicamente que o Senhor está tratando aqui da lei mosaica, das 613 leis de Moisés, mas é importante considerarmos também que trata também do decálogo dos 10 mandamentos. Então, o povo estava violando os 10 mandamentos e, por consequência, as 613 leis de Moisés. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.